E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Começo falando um pouco sobre as possibilidades de retorno do futebol, né? O chefe do departamento médico do Cruzeiro, o Dr. Sérgio Campolina, falou sobre o protocolo de retorno às atividades já no início de maio, que é quando terminam as férias que foram concedidas a todo o departamento de futebol. O Cruzeiro está se inspirando no protocolo que foi utilizado por clubes europeus que já retornaram às atividades, e entre as medidas necessárias, a primeira delas vai ser que na entrada do CT vai ser realizado ali um teste rápido, né? E também a medição de temperatura. Isso para quê? Para evitar que qualquer pessoa infectada tenha acesso à Toca da Raposa. Nesse primeiro momento, os trabalhos também vão ser diferentes, né? Eles vão utilizar todos os campos da Toca da Raposa para que haja uma distância mínima de 2 metros entre um atleta e outro. É provável que para algumas atividades utilizem máscara e os jogadores já devem ir trajados, né, com a roupa de treino para o CT, tá? Eles já devem ir trocados então com a roupa de casa. Num cenário otimista, né, a gente pode projetar que o futebol retorne na segunda quinzena do mês de maio, e num cenário um pouco mais realista é provável que fique mesmo para junho o retorno das competições do futebol brasileiro. A gente está vendo que na Europa é possível que já no início do mês de maio, por volta do dia 9, dia 10, tenha jogos pelo menos na Alemanha, né? Em outros países ainda deve demorar bem mais. Mas é claro que isso são projeções, não há nenhuma definição até o momento, e tudo isso depende de não ter nenhum surto, nenhum agravamento grande, né, dos casos nas próximas semanas. A gente torce muito para que os jogos voltem logo, porque convenhamos, né, tá fazendo muita falta para todos nós que torcemos, que adoramos ver futebol. E tem outro detalhe que é o agravante financeiro, né? O Cruzeiro já comunicou, inclusive oficialmente, que está de fato com os salários, né, que deveriam ter sido pagos no início de abril, tá atrasado. O clube já estava ferrado de grana, né? A crise que o Cruzeiro vive hoje, não existe nenhum paralelo no futebol brasileiro que sequer se aproxime do tamanho do buraco que a gente tá, mas o Cruzeiro vinha conseguindo quitar os compromissos. Esse mês não teve como, até porque é muito difícil entrar algum dinheiro no clube se o clube não tá entrando em campo efetivamente. E aí a gente entra num outro tema, né? A melhor forma, ou pelo menos a forma mais comum que os clubes têm de fazer dinheiro nessas situações é vender patrimônio. No caso, o patrimônio mais fácil de se vender são jogadores. Até por isso tem muitas especulações, muitos boatos de que o Cruzeiro estaria na iminência de vender o zagueiro Kaká, o meia Maurício e pode também vender o atacante Thiago. No entanto, até o momento que eu fecho esse vídeo, não tem nenhum setorista minimamente confiável do Cruzeiro falando efetivamente sobre propostas, sobre qual é o clube interessado, sobre valor, tá? Tudo que está circulando é boato sem nenhuma credibilidade. O Cruzeiro já tinha falado na hipótese de negociar 2 jogadores, a gente já especula que realmente Kaká e Maurício são aqueles que têm mais interesse, mais mercado no futebol europeu, mas até agora não tem como a gente confirmar que a proposta já exista, embora o Cruzeiro já tenha falado que sim, está em conversas. A questão é que existe uma grande diferença entre conversa para negociação e uma proposta oficial, né? E para o Cruzeiro negociar o jogador tem que chegar uma proposta, sendo que é uma crise global, então os clubes lá de fora também são impactados. Para mim, o Kaká e o Maurício hoje, eles são titulares do Cruzeiro, tá? Eu já acho que esses jogadores têm muita qualidade, além de uma margem de evolução absurda, serão jogadores muito importantes do futebol europeu no futuro, eu não tenho muita dúvida disso. A questão é que o Cruzeiro tá com a faca no pescoço, né? Se tiver proposta boa, vai ser obrigado a vender mesmo e não tem muito o que fazer. Aí cabe à diretoria ter a capacidade de negociar, né? Saber quem é que tá do outro lado do balcão, saber pedir um pouco mais dependendo do caso, manter um percentual do jogador para uma venda futura, porque é uma possibilidade também da gente lucrar depois, e aquela coisa, né? Não fazer como fazia o Itamar Machado, por exemplo, que qualquer mixaria que ofereciam já vendia. E aí a gente tem que considerar que além desses salários atrasados agora nesse mês, tem também as dívidas na FIFA, né? Algumas delas vencendo já no primeiro semestre, e aquela coisa, né? Nada vai gerar um prejuízo maior para o Cruzeiro do que perda de pontos ou uma possível queda de divisão, né? Porque é também uma punição possível caso você não pague a dívida na FIFA. Então o Cruzeiro vai ter que dar o jeito dele, pintando proposta vai vender mesmo, não só esses jogadores jovens, qualquer jogador do Cruzeiro hoje que tiver uma boa proposta vai ser vendido, ninguém é inegociável. E apesar dos jogadores serem promissores, tem uma vantagem nessa história, que é o fato de que o Cruzeiro não tem um time montado. Então vamos pensar no caso do Kaká. Se o Kaká sai, o Cruzeiro vai precisar buscar outro zagueiro? Não, não vai precisar.
A gente tem o Marlon, tem o Ramon, tem o Léo, que provavelmente vai ser titular, tem também o Edu, tem o Paulo, o Dedé eu acho que ninguém conta com ele, né? Mas ainda tem o zagueiro Arthur também, que eu tava esquecendo. Então são 6 zagueiros, a gente vai conseguir se virar nessa história, sabe? E na questão do meia, do Maurício, ele saindo, tá chegando o Regis, que é um jogador que tem características bem parecidas. O Enderson Moreira já confirmou em entrevista que pretende utilizar o Robinho realmente como meia central, não pensa nele jogando pelo lado do campo. Então já existe aí uma disputa por posição, não é um setor tão carente mais. E apesar de ninguém gostar de ver jogadores jovens identificados com o clube indo embora, né, é um sacrifício necessário, vai ser uma oxigenada importante para as contas do clube, e eu acho muito importante que o Cruzeiro mantenha os salários em dia, porque a gente viu na temporada passada o que é que salário atrasado pode fazer com o ambiente profissional, né? Então é muito importante que o Cruzeiro mantenha os pagamentos em dia, até para que a gente consiga o acesso para a Série A no final do ano. A respeito do lateral esquerdo Dodô, tem matéria no Globoesporte.com falando que as negociações estão paralisadas, tá? Nesse momento não há uma definição se o jogador será reintegrado ao Cruzeiro ou não. O clube fez uma proposta dentro do que pode pagar, né? O staff do jogador ficou de responder, mas até agora nada. Então a única coisa que nos resta realmente é aguardar. O Cruzeiro já fez a proposta dentro daquilo que pode pagar, tá na mão do atleta e dos seus representantes. O que eles definirem certamente vai ser feito, e eu torço muito para que o Dodô volte. O Samuel Venâncio da Itatiaia fez contato com o empresário do atacante Robertson, que confirmou que o atleta recebeu sondagens de outros clubes antes da paralisação por causa do Coronga. Nesse momento não tem nada de concreto, mas existe sim a hipótese do Cruzeiro negociar o atleta. Eu não me iludo que alguém vai botar dinheiro para comprar o Robertson do Cruzeiro, mas se alguém abraçar essa causa, quiser levar o jogador e pagar o salário dele, para mim já tá ótimo. Eu não tenho dúvida que entre as opções de ataque que o Cruzeiro tem hoje, o Robertson é aquele de menos qualidade, digamos assim, e não é um jogador que a gente vai acreditar que vai melhorar no futuro, né? Já tá na casa dos 30. O Cruzeiro oficializou, inclusive no seu site, a exclusão dos 30 conselheiros que foram remunerados durante a gestão do Wagner Pires de Sá. A notícia já tinha surgido há alguns dias, mas agora ela é oficial, e com isso caras como Serginho, Gustavo Perrella, Galinari e outros membros da família União não poderão, por exemplo, votar nessa eleição do dia 21 de maio que está marcada, né? E é muito importante que o Cruzeiro consiga logo se limpar e se livrar dessas pessoas que sugaram os cofres dele durante os últimos anos. Outra coisa importante a destacar é o estatuto. O presidente Dalai Rocha falou que num prazo de até 15 dias o estatuto do Cruzeiro modificado vai ser distribuído para que todos os conselheiros façam a sua análise e também possam sugerir mudanças, né? Acrescentar ou retirar alguma coisa. O principal objetivo dessas mudanças no estatuto do clube é para a proteção do Cruzeiro mesmo e para que outros presidentes não tenham plenos poderes para se aproveitar do clube, como aconteceu na gestão do Wagner. É só importante pontuar que não se pode fazer nenhuma mudança nas regras eleitorais do clube esse ano, porque é justamente um ano de eleição, tá? Mas caso você queira fazer uma mudança, por exemplo, a entrada do voto dos sócios torcedores, no ano que vem isso pode ser feito. Só que em 2020, como tem eleição, não se pode mudar essas regras. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!